Ele que é sócio fundador dos Lendários, me falou alguma coisa em lendiários e lendiárias, fazendo trocadilho com a IA. Quero chamar para cá, para começar a nossa primeira grande palestra do dia, Steven Field, CEO do FPS. E aí, meu? Que honra. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Steven, eu sou CEO do FPS, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu vou começar... tem um controlinho para a gente? Aquele passador de slides? Tem um passadorzinho aí? Eu vou começar falando para vocês o seguinte. Eu sou um cara fascinado por guerras, né? Eu adoro guerra. Estudei guerra a minha vida inteira. E gosto muito de filmes de guerra, gosto muito de livros de guerra. E a razão disso acontecer é porque a gente aprende muito com a guerra, né? Vocês conhecem esses filmes aqui? Já assistiram alguns deles, né? Quando a gente fala de filmes de guerra, a gente está aprendendo sobre superação, sacrifício, a gente aprende sobre como as nossas histórias nos levam até o momento que a gente está. E por que eu gosto muito de guerra? Porque eu tenho uma sensação de que a gente vive na guerra. Eu empreendo há mais ou menos uns 15 anos, e eu tenho várias marcas de guerra. Eu imagino que quem empreende aqui também carrega essas marcas, né? E quando a gente assiste esses filmes, a gente aprende sobre solidariedade também, né? Não aprende só sobre a futilidade da violência, também aprende sobre solidariedade. Pois é, o capitalismo é uma guerra, né? E toda empresa é uma guarnição. E por que eu digo isso? Porque se eu desse para você agora uma fórmula para que todos vocês conseguissem ser o maior player do seu mercado, vocês conseguissem literalmente derrotar toda a concorrência, vocês topariam essa fórmula? Sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo quer isso. A gente faz benchmark para isso. Isso significa que a gente está sempre buscando conquistar mais espaços. A gente busca um monopólio. Isso é inevitável. E é isso que faz a batalha ser tão dura. Quanto mais você cresce, mais você passa a ser visado. E uma empresa quebra por muitas razões. Aqui tem algumas. Não conhecer o ramo que você está atuando, abrir a empresa sem capacitação, não atualizar o negócio, não entender o que o cliente precisa. Isso tem muito a ver com venda. E no Brasil, a gente sabe que de cada 10 empresas, 9 tendem a quebrar. Bom, quando as empresas surgiram? Elas surgiram mais ou menos ali no século XVII, né? A Companhia das Índias Orientais é a primeira empresa que a gente tem. E de lá para cá, elas foram crescendo, evoluindo. Hoje a gente tem milhões e milhões de empresas no mundo inteiro. Mas todas elas carregam essa verdade. Ou ela está crescendo, ou você e a sua empresa estão morrendo. Porque quando você administra uma empresa no caixa, ou quando você administra uma empresa em crise, certamente o custo disso não é só dinheiro. O custo disso é um tempo de vida lá na frente que você vai perder. Todo mundo sabe disso, né? Então, por conta disso, a gente passou por um grande processo de racionalização. Eu vou em muita palestra e eu vejo o pessoal falando o tempo inteiro sobre as revoluções industriais, né? Eu acho um barato, né? Eu fiz algumas faculdades e uma delas foi História. Então, eu conheço bastante a coisa da Revolução Industrial. A gente pode resumir a Revolução Industrial em 2 perguntas básicas. Elas estão aqui. Como que a gente pode melhorar a nossa capacidade de produzir e como a gente pode melhorar a nossa capacidade de vender? A maior parte das inovações que aconteceram no processo de desenvolvimento das empresas ao longo das revoluções industriais, literalmente está atrelado a essas 2 perguntas, né? E não é à toa que eu coloquei aqui a linha de montagem, que é um grande salto lá na época do Henry Ford, né? E o e-commerce, que existe aí há 30 anos, né? Pelo menos de maneira intensa. Inclusive, vocês sabiam que o primeiro e-commerce foi na Inglaterra e o primeiro cara que comprou no primeiro e-commerce chama Phil?
né? E ele era da Filadélfia, e eu sou Fio também, então adoro e-commerce, né? Bom, brincadeiras à parte, essa racionalização ela tem muito a ver com a guerra. Deixa eu explicar para vocês. Ali no século XIX, quando o pessoal começou a pensar que a empresa precisava melhorar, a empresa precisava se sistematizar, porque no começo tudo parecia aquelas oficinas mecânicas de bairro, né? Que você entra com o carro, todo mundo para olhar teu carro, tem uma folhinha ali de 1994 na parede, tudo é meio bagunçado. A indústria começou a se racionalizar a partir da engenharia e os engenheiros olharam para a guerra. Por quê? Porque a gente tinha uma vasta literatura militar e os contingentes humanos que as fábricas começaram a criar se pareciam com guarnições militares. E aí surgiu um cara nessa história que pouca gente conhece, que é o Xenofonte. O Xenofonte, ele era amigo do Aristóteles. E ele é um general grego, e também um pouco filósofo, que criou uma coisa que nos influencia profundamente no nosso dia a dia. Estratégia, tática e operação. Foi ele que pensou isso pela primeira vez e sistematizou isso pela primeira vez. Então, de Xenofonte a Sun Tzu, na arte da guerra, a gente tem uma vasta literatura que relaciona capitalismo e guerra. A gente tem muitos livros que falam sobre isso. Essa Estratégia do Oceano Azul é um livro que eu adoro. A Arte da Estratégia, 5 Anéis, O Gestor Eficaz. Tem pelo menos uma centena de livros importantes que falam sobre capitalismo e guerra. Você já tinha pensado nisso? Doido, né? Muito bem. Mas eu estava dizendo aqui que, se cada empresa é uma guarnição, como que a gente atira nessa guerra? A gente atira vendendo. É muito comum o empreendedor que está começando sua carreira, ele não entender que a venda é a coisa mais importante da empresa. Não adianta ele ficar ali pensando em produto, ele desenvolvendo processo, se ele não vende. Se ele não vende, a empresa morre. Isso é meio óbvio, né? Mas se você parar para pensar que cada venda que você faz é um tiro que você dá, e se você parar para pensar que o e-commerce já é a ajuda de uma revolução industrial, permitindo que você atire com uma metralhadora automática, né? Ou uma arma mais poderosa, é diferente do que vender ali na loja física, né? A gente estava conversando sobre isso. Então você começa a entender que quando a gente pensa na estratégia de uma empresa, ou a gente está vendendo para se defender, ou a gente está vendendo para conquistar. Ou você é o Zelensky, ou você é o Putin. Não que vocês gostem do Putin, né? Ou eu goste do Putin, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você está conquistando ou você está se defendendo. A gente costuma fazer, nas acelerações que a gente faz, a análise dos planejamentos estratégicos. E é impressionante quando você analisa o planejamento estratégico de uma empresa, como tem elementos ali claros de que aquela empresa está se defendendo. Ela não está entendendo que ela precisa conquistar. Então, essa é a primeira mudança de mentalidade. Nós precisamos nos tornar conquistadores nessa guerra do dia a dia, e conquistadores são aqueles que têm planejamentos estratégicos orientados para vendas que fazem a sua empresa crescer. Isso é básico. Você que gosta de exército, estou falando bobagem? Então, muito bem. Deixa eu só falar um pouquinho a meu respeito, né? Eu fiz algumas graduações, eu tenho uma carreira um pouco anômala no mundo do mercado. Eu comecei minha carreira como epistemólogo e depois de um tempo eu fui para a arte, fiz alguns filmes, tenho algumas empresas na área do cinema e da pandemia para cá eu comecei a trabalhar mais profundamente com tecnologia, já tinha algumas empresas de tecnologia antes e fiz alguns filmes, né? O Money ID e o Open Revolution são 2 documentários recentes, internacionais que a gente fez. O Open Revolution é um filme que a gente fez com a Febraban, sobre um longa-metragem, sobre Open Banking. E o Money ID, ele é um filme muito legal, uma série muito legal, que inclusive hoje à noite vai passar no History. Hoje às 20h30, vai para o History Channel, e ele é um case, porque a gente fez para o Thiago Nigro, lá na Finclass, foi o primeiro produto da Finclass, e é uma série onde eu tive a honra de entrevistar o Harari, o Yunus, que foi prêmio Nobel, e é uma série que foi feita para o mundo digital, e a televisão acabou levando para o mundo inteiro através dos canais da History. Então, é um case de um produto do digital que foi para a TV.
né? E é muito legal. Então, se vocês quiserem aí, ó, hoje à noite, às 8h30, está passando lá. Eu também sou CEO dessa startup, né, que é uma one-stop shop EdTech. A gente tem, na verdade, produtos 360 para educação online. E é uma empresa que hoje tem várias joint ventures associadas a ela. Enfim, é um complexo bem bacana de educação online. E até trouxe algumas tendências, a palestra não é sobre isso, mas eu trouxe algumas tendências para vocês sobre isso nos próximos anos, e principalmente no próximo ano, por conta da IA. A primeira coisa que vai acontecer com a educação corporativa do teu negócio, se você tem educação corporativa no teu negócio, é que a gente vai ter uma educação mais conversacional com a IA. Então, a gente vai sair daquele esquema das aulas, né? Nós produzimos hoje, acho que 600 a 700 aulas por mês, lá na FPS, todas elas com edutainment, misturando essa coisa de entretenimento e educação, como, por exemplo, na série que eu acabei de falar para vocês. Mas tudo isso vai se transformar. O edutainment ele não vai deixar de existir, ele é muito importante, ele é a forma mais didática, mais concomitante com os zeitgeist, com o espírito do nosso tempo. Mas é invariável que a IA ela vai entrar para tornar a experiência do indivíduo com a corporação, né, aquela educação corporativa, que eu acho que é a que mais cabe a gente falar aqui, de uma maneira conversacional. Você está fazendo isso? Está pensando sobre isso? Outra coisa é que a gente tem que fazer um game, né, a gente tem que fazer uma gamificação que tenha uma postura mais andragógica. A gamificação, no começo desse processo na internet, ela era meio infantilizante. Você dava coroa, foguetinho, medalhinha. Pô, cara, não dá para você ficar fazendo isso com o engenheiro, né? Então, o que a gente fez? A gente tokenizou todos os pontos da plataforma em blockchain, e esses pontos podem ser mintáveis, né? E isso cria o que a gente chama de learn to earn. Quer dizer, o cara ganha para estudar, que é a grande motivação que você vai dar para o teu funcionário nos próximos anos para ele estudar melhor. Outra coisa é essa andragogia adaptativa. Nós não fazemos pedagogia na empresa porque criança não trabalha. Pedagogia é literalmente a filosofia de educação para crianças, né? A gente faz andragogia. E ela é adaptativa porque a gente vai, com a IA, fazer assessments e entender ali o que o cara precisa aprender dentro de um determinado contexto, uma determinada situação. Outra coisa que eu já falei, o edutainment e lifelong learning, que é um conceito que eu acho esquisito, que a Faria Lima criou, que é um conceito que sempre teve presente na filosofia, que é estudar para sempre. Todo mundo já entendeu que a hora que você assiste um documentário no Netflix, ou a hora em que você ouve um podcast no seu carro, você está aprendendo, né? E esse é um sentimento que você vai ter agora para o resto da sua vida, e todo mundo que está vivo aí, as crianças que vão viver 150 anos, vão ter esse sentimento também por 150 anos, vão aprender, vão ser lifelong learners, né? Ou filósofos. Muito bem. A gente tem passado por um processo muito avançado de transformação, e eu gosto muito, o Alan Nicholas, que é um dos meus sócios, né, a Academia Lendária é uma criação dele, ele fala de 8ª revolução. E eu acho que esse conceito é um conceito que cabe bem, apesar de que, sistematicamente, a gente está na 4ª revolução. A gente vive um processo nos últimos anos mais aguçado, que começa com o Fordismo, o marketing na década de 50, os computadores se popularizando nos anos 80, vem a internet, vem o smartphone, e aí a IA, que já existe há mais de 70 anos, ela começa a fazer sentido, porque agora a gente tem dados não estruturados para essa IA estudar, para essa IA sistematizar para nós, né? Então, esse é um processo bastante intenso, mas que gerou na gente um falso dualismo. Esse falso dualismo ele foi criado no final dos anos 90, eu brinco que é a síndrome do Matrix, porque o Matrix ele fez aquela brincadeira, né, do mundo real e do mundo digital. E, na época, todo mundo se vestiu de Neo, andava na Paulista, tinha um monte de cara de sobretudo. Eu achava aquilo ridículo, né? Porque aquela tese das Wachowski, né, das mulheres que hoje são mulheres trans, né, que fizeram o filme, era uma tese meio infantil, meio cyberteen, né? Que, no fim das contas, gerou essa sensação de que existe o mundo real e o mundo digital, a loja física e o e-commerce. São duas coisas diferentes. Não são coisas diferentes. A gente vive num mundo digital, num mundo, e eu digo até mais, é um mundo digital-fis, porque o digital é apenas uma ponte para duas situações
reais, né? Então, esse é um dualismo que a gente tem quebrado no dia a dia aí com a IA, porque a IA está entrando nas nossas vidas e agora a gente começa a se questionar até que ponto a IA é humana, né? O Elon Musk, ele disse outro dia numa entrevista dele que somos todos ciborgues, e ele usou como exemplo o celular. Ele falou, todo mundo tem um smartphone, você vive sem ele? Qual é a diferença dele estar implantado no teu braço ou ele está na tua mão? Você já pensa e já age como um ciborgue com essa ferramenta, né? Mas tem esse cara, o Kurzweil, que é o cara que é considerado aí o principal autor, né, da curva de singularidade que a gente está vivendo agora. E ele disse esse ano uma coisa muito interessante. Ele disse que nos próximos 5 anos, a inteligência artificial vai ultrapassar a capacidade humana. Em 20 anos, a gente vai ser capaz de se conectar na nuvem com os nossos cérebros. E isso vai potencializar a nossa inteligência em milhões de vezes. Será que ele está certo? Ele acertou tudo o que ele disse até agora. É estranho a gente pensar isso, né? E aí começa também um questionamento sobre o quanto a IA pode ser humana. Vocês viram essa semana aquele robô do Elon Musk, né? Que todo mundo ficou impressionado com aquele vídeo, né? O Elon Musk fez um robô e, ao mesmo tempo, segurou um foguete com a garrinha. Eu falei, cara, eu tinha esse brinquedo quando eu era pequeno. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Mas, enfim, vamos lá. Brincadeiras à parte, é óbvio, existe uma questão filosófica aí por trás de se a IA, de fato, vai conseguir alcançar o nosso nível, né, de humanização. Os especialistas dizem que não, né? Eles dizem que a gente tem uma subjetividade plástica na nossa mente e a gente pensa de maneira plástica a partir de uma temporalidade, né? Então, nossos pensamentos, nossas memórias, elas estão associadas a sentimentos e a tempo. E a gente vai intercalando isso de maneira prática quando a gente pensa qualquer coisa, inclusive eu falando agora aqui. E isso a IA vai ser impossível de alcançar, e essa é a essência do self humano, né? Mas nós vamos projetar na IA que aquela IA é um humano, né? Então, tem uma projeção, uma subjetividade artificial que vem da projeção que a gente faz do eu, do self, que a IA vai estar mostrando para a gente. Hoje isso é meio difícil, porque o cara te apresenta um bot que fala meio robótico, né? A gente está ainda engatinhando. Mas eu passei por uma experiência muito incrível, mais recentemente, por conta desses 3 caras aqui. O Alan Nicholas me apresentou o Cadu, que é sócio dele na Flip Reset. E o Cadu, ele levou lá no meu escritório um óculos, e o Cadu ele é especialista em tridimensionalizar a inteligência artificial. Olha a especialidade do cara. Ele tridimensionaliza IAs. E aí ele levou um óculos lá, e ele disse, Steven, põe o óculos. Aí eu coloquei o óculos, e apareceu na minha frente o Sócrates, o filósofo. O Sócrates. E eu fiz filosofia. E eu falei, olá. E o Sócrates respondeu, olá. Qual o seu nome? Aí eu falei, Steven. E o seu? Meu nome é Sócrates. Eu falei, caramba, o jogador? Não, o filósofo. Eu falei, bacana. Cara, vamos conversar, eu estou com uma dúvida. Ele, qual a sua dúvida? Eu queria falar com você sobre maiêutica. Maiêutica é a filosofia do Sócrates de parir ideias. Basicamente, ele entendia que a gente era capaz de levar um interlocutor a extrair uma verdade interna a partir da reflexão crítica. Então, no fim das contas, todo mundo é capaz de chegar a verdades se você fizer as perguntas certas para essa pessoa, né? E aí eu comecei a conversar com ele sobre maiêutica e eu disse assim, Sócrates, eu estou fazendo umas palestras sobre vendas por aí, e eu queria saber, o que você acha de um vendedor maiêutico? Ou seja, um vendedor que é hábil em usar a sua filosofia de extrair verdades das pessoas para vender um produto. Aí ele me respondeu, você não acha que é um uso frívolo da minha filosofia? Cara, eu gelei. Aí eu falei assim, pode ser que seja um uso frívolo, mas e se a gente usar a eudaimonia, que é uma teoria do Aristóteles, que é um discípulo do seu discípulo? Ele falou, eu conheço, não precisa me explicar. Eu falei, beleza. E que, de alguma maneira, inspira a gente a fazer as coisas com virtude. De uma maneira simplificada, porque não é uma boa aula de filosofia, com ética. E se a gente tiver um vendedor maiêutico,
que é especialista em extrair verdades das pessoas, e a partir dessas verdades ele conseguir vender com ética. Vender o que realmente a pessoa precisa, o que realmente ela tem necessidade. Aí ele respondeu, olha, se a gente conseguir desenvolver uma técnica que faça isso, de fato, nós teremos um bom vendedor maiêutico. Cara, eu me arrepiei, entendeu? Porque a filosofia encontrando o e-commerce, cara, pela primeira vez. E aí, a partir daí, a gente começou a travar uma conversa mais profunda. Eu chorei, confesso a vocês, tá? Tipo, me emocionei de uma tal maneira. Lembra da projeção que eu falei que a gente faz? Eu sabia que era uma máquina, mas a gente projeta, né, cara? Eu comecei a chorar, estava falando com um cara que eu li sobre ele a vida inteira, né? Então aquilo me emocionou muito. Foi um momento muito impressionante e que eu acho que é a ponta do iceberg dos próximos 20 anos. Né? Muito bem. E aí eu lembrei do Philip Kotler. Esse cara ficou muito famoso, né? Tem várias teorias de onda de marketing. Né? A gente passou por todas elas e agora a gente está no marketing 4.0, que é esse marketing com foco nas necessidades humanas. Então, de uma certa maneira, o Kotler, que é esse especialista em marketing, já está dizendo para a gente, não adianta você querer vender produto como a gente vendia 20 anos atrás. Agora, pensa o seguinte, né? No cinema, lembrem-se, eu venho do cinema. O cinema diz o seguinte, o conteúdo é rei, a curadoria é a rainha. Tu fica 20 mil horas no Netflix e não escolhe um filme bom. Por quê? Porque não adianta ter Netflix e um monte de filme lá. Te falta capital cultural para escolher o melhor filme. Te falta curadoria. E o algoritmo não é o suficiente para te agradar. Você sabe que existem mais de 700 mil filmes. E na sua vida você não vai ver mais do que 10 mil. Cada filme que você assistiu na sua vida, você renunciou a outros 790 mil. A outros 690 mil. Tá? Então, tem um dilema aí, uma crise aí, né? A curadoria é muito importante. E a IA, gente, ela já faz curadoria para a gente quando a gente pergunta para o GPT alguma coisa. A IA vai fazer curadoria de produto. A gente vai ter que lidar com isso. E a melhor forma de lidar com isso é a maiêutica. Eu não tenho a menor dúvida. Então, por isso, a gente está falando aqui, né? Que, para nós, todos vocês lidam com BI já há muito tempo. A gente acabou de falar aqui que a IA ela só fez sentido a partir do momento que a gente tinha Big Data, né? Tinha dados para analisar. A IA já existia há 70 anos, mas não tinha uma utilidade prática. É a partir dos dados que a IA funciona, né? E até, inclusive, isso é uma coisa importante, eu botei aqui um desenho dessas guerras com Israel, que tem drones hoje em dia, vocês estão acompanhando isso, é uma guerra sem rosto, é uma nova guerra. Lembrem-se, o capitalismo é uma guerra. A gente já lutou com espadas lá atrás no capitalismo, já vendemos com muita sola de sapato. Né? Então, agora a gente está vivendo com novas armas. Se você não se atualizar, como você vai ter um planejamento estratégico conquistador? É impossível. Né? Então, BI é fundamental. Quem não tem, morreu. E eu trouxe para vocês uma arma que eu descobri esses dias e que eu acho que hoje é uma das armas mais incríveis dessa brincadeira que eu estou fazendo entre capitalismo e guerra. Needs Assessment. Alguém aqui sabe o que é Needs Assessment? Needs Assessment é uma coisa super brand new, super nova, e que diz respeito a como a gente vai vender daqui para frente. O que é o Needs Assessment? É você utilizar os dados para você conhecer as necessidades de um cliente de uma tal maneira que você entende qual é o tempo certo de abordar esse cliente para comprar. E aí você cria técnicas especiais para isso. Às vezes você vai fazer um anúncio que é um único tiro para aquele cara naquele momento, porque você sabe, a partir do Needs Assessment, que aquele é o momento em que você pode induzi-lo a entender, via a lógica racional, que é o momento dele comprar alguma coisa. Eu sei que isso parece muito complicado hoje, que você ainda está vendendo muito bem, fazendo o tráfego no Google. Eu só estou dizendo que isso vai mudar. Né? E a gente tem que se preparar para isso. Então, você vai fazer uma persuasão com virtude,
que é literalmente a maêutica socrática com a ética aristotélica na hora de vender para esse cara, entendeu? Só que você vai fazer isso através dos dados. Então você vai, primeiro, encontrar esse público-alvo, entender quem é esse público-alvo, e esse público-alvo, eu coloquei aqui algumas expressões, a gente não tem muito tempo para falar sobre elas. Classe social. Cara, quando eu comecei a conviver com o mercado, eu venho da academia, né, bicho? Então, lá na academia, a gente aprende a diferença entre classe social e classe econômica. Aí, a primeira reunião que eu fui, no mundo corporativo, o cara começou a falar, eu perguntei para ele, mas quem é o seu público-alvo? Ele falou, é a classe AB. Aí eu falei, AB, mas AB é renda, né? Eu quero saber qual é a classe social. Aí ele falou, não, AB é a classe social. Eu falei, não, classe social não é renda. O Neymar tem uma renda A, mas ele vem de uma classe D. O comportamento social de consumo do Neymar é fazer churrasco no castelo, mas é churrasco. Então você não pode misturar essas duas coisas. Renda e classe são coisas diferentes. Não dá tempo da gente falar isso hoje, um dia a gente faz uma palestra sobre isso, mas é bem legal. Essa coleta de dados, né, ela é muito importante. Eu tenho um amigo genial, que é um dos maiores nomes de dados do Brasil. O poder que este homem tem de transformar negócios é imbatível. Às vezes a gente acha que os dados estão dentro da empresa. Os dados não estão dentro da empresa. Você precisa de parceiros que dominem dados. Você precisa consumir dados de empresas que geram dados. Porque a gente fica focado em consumir o dado do site. Nuvem de palavras, não sei o quê, e zonas de calor. Está errado, cara. Né? Existe uma sociedade lá fora que você precisa conhecer. Aí você tem análise desses dados. Você precisa de antropologia social para analisar esses dados. Você já conversou com um antropólogo social? Você já fez etnografia de mercado? São coisas que provavelmente você não usa na sua empresa. No futuro vai ser imprescindível. Os antropólogos nem sabem, mas eles estão ricos. Metas smart, óbvio, né? A gente precisa mensurar essas coisas, mostrar essas coisas, validar essas coisas, e essas estratégias inteligentes, que você precisa ser criativo, você precisa encontrar meios de usar esses dados de uma maneira mais criativa. Nós não estamos falando de tráfego pago, cara. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas do que isso. Nós estamos falando da gente criar uma sociedade onde a gente vai ajudar as pessoas a consumirem de uma maneira muito mais consciente aquilo que de fato elas precisam. E essas coisas que a gente achou que nunca servia para nada, filosofia, antropologia, vão estar dentro do board da nossa empresa. Porque isso aí, meu amigo, a IA não faz. Por enquanto, tá? Só para ganhar uma sobrevida aí. Muito bem. Eu trouxe aqui uma concepção para a gente terminar a respeito do que eu estou falando, que é a teoria da pedra no lago. Quando a gente estuda consumo, né, principalmente na filosofia e na sociologia, uma das coisas que a gente entende é que o consumo funciona como uma pedra no lago. Quando você pensa na sociedade de consumo, ela está numa região específica. Então, você pensa aqui, Centro Expandido de São Paulo. Centro Expandido de São Paulo é o cerne da sociedade de consumo do lugar onde a gente está agora. É o coração desse lugar. Ele vai estimular comportamentos de consumo que vão se alterar conforme você vai caminhando para as franjas da metrópole. Sempre numa lógica wannabe, né? Então, o Jabaquara é o wannabe Saúde. Saúde é o wannabe Vila Mariana. Vila Mariana é o wannabe Paraíso. E assim sucessivamente, né? Então, quando você estuda esses comportamentos, você vai vendo que existe uma onda ali. E a mesma coisa acontece quando a gente fala de gerações. Eu costumo conviver o dia inteiro com esse negócio, né, de gerações, porque você entra no Twitter, você vê lá geração X, geração Y, geração A. Cara, as gerações, elas são fenômenos de consumo. Elas não são coisas dadas. Quem inventou esse discurso geracional é o marketing. Isso não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com filosofia. Isso tem a ver com consumo. É muito provável que um indivíduo que hoje é da geração alfa, em São Paulo, no Centro Expandido, porque tem idade para ser geração alfa, é um cara que você não vai encontrar em Jundiaí.
É um cara que você não vai encontrar em Limeira. E em Limeira, o cara com essa mesma idade vai se comportar como geração Z. Teoria da pedra no lago. Então, a gente não pode, porque o cara tem uma determinada idade, achar que ele vai se comportar da mesma maneira. E a gente tem que entender que esse comportamento ele só faz sentido se esse indivíduo responde aos estímulos da sociedade de consumo. Já tinha pensado nisso? Isso te ajuda no Needs Assessment? Pra caramba, cara. Né? Olha que interessante. Mas tem mais. Estão vendo esses caras aqui? Talvez alguns de vocês não conheçam, eu até me arrepio de olhar para eles. Eu tenho aqui o Marlon Brando, a Marilyn Monroe e o James Dean. É uma montagem tosca da internet, né? Essa cena aí nunca aconteceu. Mas esses 3 caras eram amigos. E eles têm uma coisa em comum, além de ser a almofada da Imaginarium. Eles são os primeiros jovens da história. Até 1950, a juventude era um conceito que não existia. Eu não estou falando de geração, eu estou falando de etariedade. Juventude era um conceito que não existia. Foi inventado pelo capitalismo norte-americano porque no pós-guerra havia uma insatisfação e essa insatisfação conduziu aqueles indivíduos a criarem uma categoria etária que não trabalhasse, mas consumisse para evitar uma nova crise de superprodução, como a crise de 1929. E esse conceito de juventude foi crescendo e gerando vários produtos, contracultura, rock and roll, calça jeans, Coca-Cola, e por aí vai, né? Até que a gente passa por um processo hoje muito engraçado, que é a juventudilização, né? Nós velhos, ó, eu tenho 50 anos e tenho um skate, me sinto de Ouro Preto, né? Esse processo de juventudilização também é problemático. Mas a juventude ela foi gerando outros frutos, né? Então, a infância, por exemplo, que é uma invenção do século XIX, está juventudilizada, então os jovens, as crianças, né, querem se parecer jovens. Deixa eu só para você não questionar isso, pensa no seu bisavô, na sua bisavó. Eles eram crianças e se tornaram adultos, eles não foram jovens. A adolescência é uma invenção dos anos 70, da psicologia norte-americana junto com o consumo norte-americano. Quando a gente fala em pré-adolescente, isso é uma invenção dos anos 90. Eu era professor nessa época, eu vi a pré-adolescência nascer como conceito. Essas categorias etárias também são categorias etárias de consumo. Estou terminando, eu quero meus 5 minutos, que vocês roubaram. Estou acabando. Você acha que eu vou te tirar 5 minutos nessa aula? Estou acabando aqui, calma. Então, o que acontece? A gente tem aqui um processo que também fala de consumo, mas aqui a gente tem uma situação um pouco mais perigosa, que é a situação geracional, porque todos vocês têm essa sensação de que essas categorias etárias que foram criadas pelo consumo, de uma certa maneira, retardam a nossa responsabilidade, imbecilizam. Quem tem filho aqui já viu isso acontecer dentro de casa, né? A infância tem ali um elemento muito forte de menosprezar a criança e separar de tal forma que o adulto não pode ser imaginativo, não pode brincar, né? Quem disse isso? Imaginação e brincadeira é coisa de humano, não é coisa de criança. Está entendendo? A gente tem que quebrar. Essas categorias etárias foram criadas, elas são usadas para controle. Então, a gente precisa etariezar a sociedade, mas as gerações é mais complicado, né? Vocês entenderam a diferença entre geração e etariedade? E essas duas coisas também são importantes para o Needs Assessment. Então, eu trouxe só alguns elementos para você entender. E tem, para terminar, outros mais, né? A gente costuma falar de classe rica, classe média e classe baixa, ou pobres. Existem subcategorias dessas classes sociais. É muito mais complexo do que isso, né? Existem estudos bastante pungentes de cada uma dessas categorias. Inclusive, o Brasil só dá para crescer para baixo, porque a gente tem 80% de pobres. Então, às vezes, a gente fica criando produtos high ticket, etc., e não para pensar que existe todo um universo, todo um oceano a se conquistar e que precisa ser evangelizado. Mas você precisa conhecer esse cara, porque a pior coisa que existe é você vender para quem você não conhece. Eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Se não a salvo, não me salvo eu. O Ortega y Gasset, filósofo espanhol independente, escreveu essa linda frase sobre como a gente se entende e como a gente entende o outro, pensando nas circunstâncias. Isso com IA, usado do jeito certo, vai mudar o game das vendas nos próximos anos. É isso, pessoal. Valeu, obrigado.
Posso tirar uma dúvida? Pode tirar dúvida, claro. Como chama a tua esposa? A Bia. A Bia. A aula é sua ou a aula é da Bia? Não, a aula é minha. A aula é sua. A aula é minha. Mas a esposa dele, a Bia, é a cara. É Não. Foda. Ela é uma coisa, eu sou outra, né? Alguém tem alguma pergunta aí? Não. Pode perguntar para mim. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou? Não? Passa as redes sociais para o pessoal conectar. I am comprar e falar Steven Phil, contigo. FPS. Por favor, entrem lá, vão bater um papo. Quiser conversar um pouco mais sobre educação, sobre Needs Assessment, a gente está aberto aí para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Opa! Boa tarde. Hoje eu trabalho junto com a corretora de investimentos e eu vejo que a gente tem muitos desses dados para poder começar um trabalho de Needs Assessment. Eu queria entender se tu já tem algum case feito, consegue falar um pouquinho nesses minutinhos finais? E depois eu acho que a gente pode até trocar uma ideia sobre isso. Claro. Cara, tem alguns cases, sim. Um dos cases de um desses nossos parceiros, o Marco Marcelino, diz respeito, por exemplo, a uma fábrica de copos plásticos, que estava praticamente entrando em falência, e ele fez um Needs Assessment para essa fábrica, de quais eram as empresas que compravam copos plásticos e em que momento compravam copos plásticos ao longo do ano. E aí, junto com essa empresa, com essa fábrica, ele criou uma estratégia específica de chegar nessas empresas no momento em que elas estavam comprando. O faturamento da empresa foi de 10 vezes de um ano para o outro. Hoje a empresa fatura milhões por mês vendendo copo plástico. Esse é um potencial do Needs Assessment. E olha, B2B, né? Não estamos falando de B2C. Né? Porque o B também tem assessment. Né? Você, por exemplo, faz um questionário. Vamos imaginar o seguinte, você faz um questionário e você aplica esse questionário. Esse questionário que você vai aplicar, a pessoa que vai ligar não é um SDR. Tá? A pessoa que vai aplicar é um jornalista, é um RP, um Relações Públicas. E ele vai ligar para todo mundo do mercado perguntando como aquela empresa funciona, como está a vida, a saúde financeira daquela empresa, dizendo que está fazendo uma pesquisa e que depois vai enviar a pesquisa. E envia a pesquisa, de fato, para aquela pessoa entender o mercado. Então, você está fazendo um benchmark para todo mundo. Mas você quer entender que produto aquela pessoa consome, aquela empresa consome, e que você tem. E que momento ela está com esse produto. A partir daí, você começa a acompanhar os dados dessa empresa. E ver como ela vai mudando a sua história, porque toda empresa tem seu storytelling, tem sua trajetória. No momento certo, você ataca aquela empresa para vender. Cara, quando você tem um produto high ticket, né, você vende máquinas industriais, por exemplo, se você não faz isso, você morre. Então, são exemplos de como isso pode funcionar. Agora, pense que com IA, o potencial disso é a enésima potência. Né? Você consegue fazer isso em escala absurda. Só que você precisa de uma série de profissionais para te ajudar nisso. Né? Nem existem empresas especializadas nisso ainda. Tá? Se você sair procurando por aí, você não vai encontrar. Isso aqui é uma percepção do nosso tempo. Né? Um levantou porque o outro vai cortar. Eu só vou chamar o próximo depois dessa. Valeu, Lucas. Valeu muito!